Ladies and gentlemen, now! Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui, é o Consultor Thiago e falando de imóvel, mais uma vez, principalmente imóvel na planta. E mais um, a gente vai trazer aqui cada vez mais detalhes que nós passamos do nosso método preparado que leva o AP30, que é ajudar pessoas mais necessariamente noivos a conquistarem o seu primeiro apartamento em 30 dias. Ou seja, muitos noivos acabam adquirindo o tão sonhado apartamento dos sonhos, o imóvel dos sonhos, o seu ninho, o seu lar, em 30 dias. Mas agora vamos falar sobre um detalhe muito importante na hora que você adquire o seu imóvel, e é o quê? Os 5 erros brutais para quem já jogou Mortal Kombat Brutality. Então você vai lembrar agora. Os 5 erros brutais na hora que você vai adquirir o seu apartamento, mas não necessariamente naquele momento que você assina, que você está muito feliz. Isso depois que você adquirir o seu imóvel, tá? O erro número 1 é o seguinte: não somar a fase de obra juntamente com as parcelas da entrada que você negociou lá com a construtora. Esse erro é muito clássico, porque a fase de obra ela só vem depois de uns 60 dias que você está adquirindo seu imóvel. E se você não fez a média de fase de obra que você vai pagar aproximadamente, você pode acabar se atropelando depois, lá na frente, mais uns 6 meses aí que você vai adquirir o seu imóvel, você pode acabar se atropelando aí, pode acabar se embananando, porque você vai ter que pagar a sua parcela da entrada mais a parcela da fase de obra. E ela vai começar baixinha, né? A fase de obra vai começar baixinha. Se você comprar um apartamento na planta aí, vai começar uns R$ 50, 70, 80, 100, 200, e é por isso que você tem que fazer a tal famosa e a tal conhecida média de fase de obra. Pelo menos para nós é conhecido, não sei se você já ouviu falar, mas enfim, a conhecida média de fase de obra para quê? É para você estar pronto antes, para você somar tanto a parcela da entrada quanto a parcela da fase de obra. Beleza? Então atente-se nisso. Agora vamos ao erro brutal número 2. E é reclamar se ainda não deu os 36 meses de fase de obra. Eu vou te explicar. Muitas construtoras hoje prometem a entrega do imóvel em 18 meses, algumas em 24, algumas em 30, mas dentro de contrato com a Caixa, se você olhar o seu contrato aí, dá uma olhadinha aí, se você tem um contrato e já assinou, dá uma olhada aí, ele vai ter 36 meses de construção, 36 meses de obra. Você só pode começar a reclamar se o seu contrato passou de 36 meses de obra. Então, se a construtora, ela de repente ela falou que vai entregar em 18 meses e por um acaso deu 19 meses, eu entendo, eu sei que ela prometeu, mas você não pode reclamar porque dentro do contrato está em 36 meses e isso é algo que poucas pessoas sabem, né? Então, fica ligado nessa, são 36 meses de contrato e você só pode reclamar depois do 36º mês, beleza? Vamos ao erro número 3. Achar que a fase de obra acaba, esse é muito clássico, tá? Você acha que a fase de obra acaba somente dos 18 meses que a construtora, por exemplo, prometeu, 24 meses que a construtora prometeu. E não, não é bem assim que funciona. Enquanto tiver obra, enquanto o imóvel ele ainda não passou a ser um apartamento, não passou a ser uma unidade individual, vai ter a fase de obra. E essa fase de obra ela é cobrada até o imóvel deixar de ser um empreendimento, deixar de estar em obra, mesmo que já está pronto, entregou, já está tudo praticamente já pronto, entregue, vai ser cobrado ainda a fase de obra, se por um acaso ainda falta alguma parte de documentação com prefeitura, algo do tipo, você não vai pagar o financiamento, mas você ainda vai pagar mais uma parcela de fase de obra. Quanto, Thiago? O máximo da fase de obra você vai pagar. Beleza? Então, fica ligado aí com esse erro, né, com relação à fase de obra. E agora vamos ao erro número 4. É você não calcular corretamente as parcelas de pós-obra com o parcelamento do seu financiamento e também o condomínio e também os seus gastos, né? Muita gente não faz esse tipo de cálculo e preste muita atenção para você não se atropelar lá na frente, para você não ficar endividado, porque
Muitas construtoras hoje têm um parcelamento alongado, né? Parcelas de 48 vezes, parcelas de 60 vezes, e em muitos casos entrega o imóvel antes de estar quitando esse parcelamento da entrada. E isso é legal, é muito bacana porque ajuda você já a conquistar, a realizar esse sonho. Só que faça contas e se prepare para poder você não se endividar lá na frente. Porque você tem que somar quanto que vai dar de parcela. Tem outro detalhe, tem correção de INCC e correção de IGPM. Então você tem que fazer um cálculo aproximado aí, ou então você tem que contratar um consultor imobiliário para fazer esse tipo de cálculo aproximado para você ter uma projeção, uma noção do que te espera lá na frente. Lembrando que a gente não consegue prever exatamente o que pode acontecer, porque, olha aí, entrou a Covid aí, ninguém esperava, né? Mas o que a gente consegue é ter uma média para você se preparar, para você se calcular. Questão de juros de IGPM, não dá para você saber exatamente porque tem oscilações de mercado, né? Mas dá para você ter uma média e um certo preparo, pelo menos você não vai ser pego de desprevenido, né? O famoso pego de calça curta, né? E agora vamos ao erro número 5, que é você somar as 360 parcelas do financiamento. Cara, você quer passar mal, é um início para você tomar antidepressivo, é você fazer essa soma de 360 parcelas. Porque eu vou te explicar uma coisa. O mercado ele sempre está em crescimento constante, pelo menos é o que a gente espera, é o que todo mundo... O mercado, a maioria das vezes, está em crescimento constante e é o que a gente espera. Pelo menos se a gente olhar e analisar em 2012 para cá, se você trabalhava em uma empresa, tinha um certo salário, com certeza hoje o seu salário é maior. E o financiamento, quando você assume o financiamento, ele fica daquele mesmo jeito lá, pelo menos na tabela price. Aí pode mudar a questão do seguro, mas geralmente, na maioria das vezes, ele se mantém, fica muito parecido. E o seu rendimento, o quanto você ganha, tem um crescimento constante. Uma pessoa que pagava uma parcela de financiamento, uma pessoa que pagava uma parcela de financiamento há 6 anos atrás, essa pessoa ela consegue hoje, na maioria das vezes, pagar até 2, justamente por causa disso. O que era apertado antigamente, hoje vai ficando mais confortável e assim sucessivamente. Então, se você for fazer esse cálculo de uma forma grotesca, você vai ver que você vai pagar pelo menos 2, 4 vezes o valor do imóvel. E aí você vai cair para trás e vai passar mal. Se você pagar uma por mês, realmente você vai pagar isso. Só que você tem que entender que na maioria dos contratos assinados com a Caixa, quando você paga uma parcela adiantada, essa parcela na maioria das vezes ela vem quase que pela metade do seu valor. Isso não é regra obrigatória, tá? Mas na maioria das vezes é pelo menos aí a metade do valor da sua parcela vai cair quando você adianta o parcelamento. E se ela cai, você consegue estar trazendo essa quantidade de parcelas que seria 360 já vai ser diminuído, e também o valor, se você também pode estar optando por diminuir o valor da parcela, tá? Isso daí você tem que ver com o seu gerente da Caixa, mas é possível, e não faça esse tipo de conta, porque senão você vai passar mal se você já fez um financiamento. Agora vamos ao erro brutal final número 6, que é simplesmente ficar vendo a parte, quer tomar antidepressivo, quer tomar Gardenal, diazepam, esses antidepressivo total aí, que para te deixar grog, é você ficar olhando apartamento de outras construtoras, apartamento que outras pessoas adquiriram, você ficar... Olhar, pode até olhar, pessoal, mas algumas pessoas olham e ficam depois fazendo comparativo com o que ela conquistou. E você pode acabar tendo uma certa frustração se de repente o que você conquistou é diferente, na sua opinião, agora do que o que você está vendo, e você pode acabar levando uma frustração. O conselho que eu dou é: foca no seu imóvel, foca no que você tem, e se por um acaso você quiser outro, tenta entender essa parte que o que você tem agora é esse imóvel, porque senão você realmente vai ter esse tipo de frustração. Beleza, meus amigos? E esses foram os 6 erros brutais que a maioria das pessoas cometem depois que adquiriu um imóvel. Então, preste muita atenção para você não cometer esse tipo de erro. É muito comum, né, querida? Às vezes tem pessoa aí que depois que assina o contrato, às vezes pergunta para nós: Tiago, pode trocar, depois que você assinou o contrato com a Caixa, já era, né? Exatamente. Pode trocar, eu quero trocar o imóvel, não dá. Eu quero trocar a posição, também não dá. Então presta atenção até na posição do imóvel que você vai adquirir. Seja muito
rigoroso, né? Seja crítico, analítico, porque depois você pode acabar passando por algumas situações, né? Acabar tendo frustrações que não necessariamente precisaria estar passando. Beleza? Então, essas aqui foram as 6 dicas, espero ter ajudado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tudo de bom.